Falar sobre a questão da liderança, porque o líder, eu falei, nós temos limitações como seres humanos e como agir, mas a nossa igreja, ela existe de um jeito há 2.000 anos. Nós temos que entender que ela é assim, não sou eu, não posso tudo que vai mudar. E você, com todo respeito. Então, liderar é um processo de aprendizagem, mas existe também regras. Então, nesse momento, eu vou falar daquilo que um líder de uma igreja, em qualquer lugar, não deve ter. Né? Porque eu vou dar algumas características de como evitá-las. Se você entrar nessa, você não vai ser um bom líder. Eu vou dizer, um mau líder, aí você vai entender. Um líder que não sabe liderar. Primeira característica, ele não faz planejamento. Ele faz de qualquer jeito. Ele não se reúne com a equipe, ele não planeja as coisas com antecedência, eles fazem de qualquer jeito. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 14, 28, 29, o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completar? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos que virem irão nele. Quem é que vai construir algo e não planeja antes? Quem faz obra sabe o que é? Vou gastar 10 mil, quando ele gastou 15, não é assim que funciona? Imagina se fosse, não, eu decidi fazer uma construção, tem dinheiro, não, mas ele vai fazer daí. Vai dar errado. Planejamento é fundamental. A segunda coisa que impeça o líder, não tem organização. A organização é fundamental para que as coisas aconteçam da melhor forma, da forma planejada. Então, uma igreja, Gilmara já falou comigo inclusive disso, a questão de ter um calendário com algumas atividades, né? Eu, por exemplo, posto a minha agenda de 2 em 2 meses. As igrejas têm que estar presente. Geralmente eu sigo esse calendário. A gente não fez o calendário anual na Procede, porque tem coisa que a gente não consegue ainda ter. A gente vai ter no segundo semestre. Vamos começar a trabalhar nele agora, depois do carnaval. Mas a gente não tem a data para conversar e ver. Porém, a diocese também tem um planejamento, certo? Então, se você se planeja, você vai poder dividir com as pessoas que estão ao seu redor a sua liderança e o fardo. Essa é outra coisa. Anote sempre as coisas para não esquecer, como eu puder esquecer, por isso que precisa anotar. Porque o líder, ele trabalha com ferramentas. Por exemplo, imagine uma pessoa que ministra o louvor, que na hora que vai cantar, ele vai dar a lista das músicas. Não pode. Imagine uma professora de departamento infantil, que ela, na hora que vai dar aula, ela vai separar aquilo que ela vai dar. A criança percebe. Imagine um pastor, e eu já vi muito isso, vai pregar e de repente vai fazer o sermão. Eu falo o que aconteceu domingo comigo. Eu tinha preparado o sermão, toda essa vida estava rindo. O sermão eu coloco realmente no celular. Eu não tenho tablet. Acontece que Deus tinha falado para mim para falar sobre outro assunto. Mas eu preparei. Só que eu preparei o sermão meio detalhado. Eu não sou de preparar sermão, eu sou igual ao reprodutor. Eu gosto de colocar os tópicos e desenvolver. Mas tópico é importante para a gente não se perder, né? Só que esse aí eu coloquei o tópico com algumas coisas lá. Aí quando eu vi que estava grande demais, beleza. Mas Deus não queria assim. E realmente foi a vontade de Deus, né, Tom? Quando eu me levantei para pregar, o meu maravilhoso celular travou. E eu tentando aqui, estou ali atrás de mim na igreja, né? O altar dele, né? Ah, tá. O altar até parecido com esse, né? Mas mais ou menos o altar desse tamanho com a mesa lá no centro, e eu aqui, e nada do celular andar. Veja só, não é travar no sentido de que reinicia e funciona. Ele travou que não saía da página, nem ligava. E eu tentando. Aquele quarto, oh, glória a Deus! Né? Geralmente a igreja pentecostal é assim, o cara errando, aleluia. E eu aqui tentando disfarçar para ninguém perceber. E eu entendi. Deus não quer que eu use essas palavras, né? E depois do sermão a gente entendeu. Porém, não significa que deve ser organizado. Isso não é regra, é exceção. O pastor tem que se preparar. Vocês são membros da igreja, sabem quando o pastor não estuda o Senhor. De qualquer jeito. A gente sabe. Né? Eu vejo alguns pastores, inclusive, já vi em nossa diocese,
pregando, tipo assim, ah não, agora vai ser assim. A gente percebe que não estudou, não se organizou. Mas só tem que estudar. Líder de ministério também tem que se preparar. Faz parte, né? Outra coisa que acontece, um péssimo exemplo, isso é tão prático, tão claro. O líder que não dá o exemplo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? É o líder que, por exemplo, pede para as pessoas chegarem no horário, mas nunca chega, sempre chega atrasado. Combina um propósito com todos, porém ele é o único que não cumpre. Ensina algo no púlpito, mas faz uma coisa completamente diferente. Sabe o que acontece quando o líder ele é assim? Ele desanima o grupo. Porque ele diz, olha pessoal, vamos estar lá, todo mundo tem que estar lá às 5 horas da tarde. Aí chega de 5h40. E sempre vem com a desculpa, né? Vou falar uma coisa aqui, não estou falando de ninguém, porque eu nem sei que horas eu chego nem nada, né? Quem me conhece, acho que todo também é assim, já percebi que Gilmar também, eu sou chato com horário, eu sou chato mesmo. Sabe por quê? Eu acho uma agressão àquelas pessoas que sempre chegam atrasadas, porque está tirando de mim uma parte do meu tempo. Não estou dizendo, mas uma coisa é a pessoa chegar atrasada por algum motivo emergencial. Ah, foi o trânsito, beleza. Mas todo dia é a mesma desculpa. É o trânsito, meu irmão vai correr mais cedo, sai de casa mais cedo. Você vai pegar, porque o trânsito. Se você sabe que o trânsito é assim, se planeje, se organize. Eu vou dar um exemplo. As pessoas chegam atrasadas na igreja e dão um bocado de desculpa. Não é aqui não, estou falando todas as igrejas é assim. Se você tivesse sido chamado para conversar com o prefeito da cidade de Recife, por exemplo, você chegar lá atrasado, duvido. E deixar o local assim. 40 minutos depois eu cheguei, ó, o prefeito está me esperando aí, está pagando, ele foi embora. Você vai, não. Você vai chegar lá 1 ou 2 horas, não, o prefeito quer falar comigo. Então, não é questão de atraso, é questão de responsabilidade. Outra coisa que eu peço para o líder, não se reúne com frequência. Um bom líder, ele tem que ter planejamento para, junto ao ministério dele, se organizar e, obviamente, escutar os liderados, né? Como eu falei, a igreja anglicana não existe essa questão de votação, mas o líder do ministério ele está diretamente subordinado ao pastor, ou pastor da igreja. O líder do ministério da igreja episcopal não está fazendo o que quer, não, nem pode, nem deve, porque os passos deles estão debaixo da autoridade do pastor da igreja, assim como o pastor está debaixo da autoridade do bispo. Então, o pastor ou a pastora não pode fazer qualquer coisa que queira que deu na cabeça na igreja. Assim como também o líder do ministério não pode fazer o que der na cabeça. Não é assim que funciona. Existem regras. Então, não se reunir faz com que as tomadas de decisões sejam desorganizadas. Então, não é reunião para decidir a partir de agora vamos votar. Não, é reunião para planejar, reunião para ensinar, reunião para dizer, olha, Ministério de Acolhimento, aqui tem Ministério de Acolhimento? Então, existem regras, por exemplo, do Ministério de Acolhimento. Vocês sabem, a igreja aqui é pequena, talvez não esteja passando por isso, mas já sabem, uma mulher que está no acolhimento nunca pode chegar e dar um abraço ao homem. Visitante, pode ser que a esposa dele não goste, seja ciumento, mas em vez de dar uma coisa boa, tem nada demais. E vice-versa. Homem chega uma moça na igreja, me quer me dar um abraço, faz com amor. Mas pode ser que o marido ou o namorado dela veja com outros olhos. Então, são regras que precisam ser estabelecidas. E essas regras elas existem junto, em conjunto, conversa. Não, olha, você está proibido de fazer isso. Não, meu irmão. Quando a gente estiver lá, a gente tem que fazer assim, desse jeito, assim, assim, assim. Isso acontece em uma reunião. Né? Não existe reunião, mandar um WhatsApp e depois voltar. Não, é assim que funciona. Né? Outra péssima característica de um líder: não ouve as pessoas. Um líder que não ouve não vai a lugar nenhum. Liderança se faz em colegiado, certo? Eu vou dar um exemplo meu como bispo. O bispo, assim como o pastor, assim como a pastora, ele é o servo. E serve para servir. Então, até para liderar, todos nós que somos líderes, nós temos que servir. Professora da escola dominical, ela é a professora que tem mais 2 ou 3 professores juntos. Como é que ela lidera bem? Com amor.
chama a responsabilidade. Minha irmã, você está chegando sempre atrasado. Você está com dificuldade nesse horário? Eu não consigo chegar na hora. Então vamos ver como é que a gente pode resolver esse problema. Talvez mudando você de sala, talvez trocando seu horário. Nunca vai ser. Você está errada e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Lembra, né, Tony? Acontece que não é assim que funciona. E como é que também não funciona? Não, ela está chegando atrasada, mas é assim mesmo, deixa a vida rolar. Faz parte da bagunça. Então você tem que liderar com amor, organizar com amor, chamar a responsabilidade com amor. Infelizmente, as pessoas não são robôs e muitas não aceitam. Isso pode acontecer. Você chama com amor, a pessoa não é assim mesmo. Existem limites. Como eu falei, o líder da igreja da restauração, é a reverenda Gilmar. No momento, a reverenda Gilmar, por que eu falo no momento? Ela sabe disso, a reverenda Tony também. Como bispo, eu posso nomear o pastor aqui. Talvez a reverenda Gilmar não goste, talvez você não goste. Talvez vocês se reúnam para esperar na esquina, né? Que dentro é meio complicado, né? Na igreja não dá o sorriso lá fora. Mas é assim que funciona. Claro que eu vou chegar amanhã e dizer, Gilmar, você agora está nomeada para a igreja lá em Cabrobó. Não é assim que funciona também. Posso, mas não devo. Por outro lado, existe regra da liderança. A igreja tem esse jeito. Então, por exemplo, você é líder de um ministério. Você vai debaixo da autoridade da pastora, tem conversa com a pastora. Tudo, aliás, é uma coisa muito interessante. Você já ouviu a palavra ex officio? O que é isso? Vou dar um exemplo. O bispo, ele é membro ex officio de todas as igrejas, de todos os ministérios. E pode participar de qualquer reunião. Como é que funciona isso na prática? Eu, como bispo, posso chegar na igreja casa e dizer assim, pronto, hoje vai ter uma reunião lá dos homens, né? Vai ter um ministério daqui a pouco lá, raízes dos homens. Eu posso chegar lá. No meio da reunião, eu sempre quero mais que ele dê a palavra, não vai dar fulano. Poder eu posso, mas eu devo, não é assim que lidera. Né? Mas eu posso, como bispo, participar de qualquer reunião dentro da diocese, de qualquer ministério. Olha, isso eu estou falando, pastor, tá? Bom, pastor. Em presidir a reunião. O que o bispo está fazendo aqui? Eu sou visitante. Aliás, é um termo que a gente diz assim: o bispo foi visitar a tal igreja. Não, o bispo não visita. Porque o bispo é o pastor de todas as igrejas. O que se diz é o seguinte: o bispo esteve na igreja tal, fazendo tal coisa. Estou falando isso com amor, não estou falando com ele. Ah, é normal, ele já falou para eu visitar. Não, visita é visitante. O bispo não é visitante. A mesma coisa assim: o pastor foi visitar o culto. Não pode, ele é o pastor da igreja, né? Então, membro ex officio é que eu posso participar de qualquer reunião. Começou a reunião aqui. A reverenda Gilmar está reunida com o ministério de novo. Aí eu entro e sento. O que o bispo está fazendo aqui? Eu sou bispo. Uma boa, sem. Eu sou bispo. A partir de agora o ministério vai funcionar assim mesmo. Pronto. E pode. Talvez eu não deva fazer desse jeito, mas eu posso fazer. Se tiver muita bronca, né? Eu chego para a reverenda, está acontecendo um problema na sua área. Tome a providência. Ela não vai e não toma. Até que no momento que eu vou ter que intervir para tomar. A mesma coisa a reverenda Gilmara. Ela é membro ex officio de todos os ministérios dessa comunidade. O reverendo Tony é membro ex officio de todas as ministérios da comunidade dele, da casa. Então, se a reverenda Gilmara chegar e disser assim, quantos ministérios tem aqui, reverendo? 3. Quais são? Masculino, feminino e louvor. Ok. Ela quer se reunir com esses ministérios. Mas não é para a pastora participar, não. Como? Pode ser outra igreja, mas na igreja episcopal não tem missão. Ela pode chegar para o líder de um desses ministérios e dizer, olha, eu não gostei do que está acontecendo, eu quero que seja feito desse jeito. Não pode, eu sou o líder. Não. Você é o líder debaixo da autoridade da pastora. O líder lá está debaixo da autoridade do pastor. Os pastores estão lá, né? Tem ele que é o papa e tem o vice dele, que é o auxiliar rebelde. Assim como qualquer igreja paróquia da nossa diocese está debaixo da minha autoridade. Agora, como exercer essa autoridade? É isso que eu estou falando aqui. Com esses, né? A reverenda vai pedir para o pessoal do Ministério dos Homens, chegue sempre na hora. Ela nunca chega, o exemplo dela vai contar. E eu tenho certeza que é o contrário. É a primeira a sair, a chegar a uma sair, geralmente.
Não é isso? Pastor é isso. Vitória que reclamava que só no passado, eu fui pastor quase 20 anos, porque ela ficava porque era para sair e chegava bem antes do culto. Faz parte, pastor. Né? Então, eu falei já sobre não ouvir as pessoas, né? Ou não? Mas uma característica, não ouvir as pessoas. Outro, não ter um líder acima dele. Isso aqui é muito prático. Vocês têm um líder. Chama-se a Reverenda Gilmar. A Reverenda Gilmar, a Reverenda Gilmar é líder. Sou eu. Líder em igreja não é solto. Não faz o que quer, nem pode fazer o que quer. Está debaixo da autoridade do pastor da igreja. Não pode nunca agir sozinho. Nem contra a Reverenda Gilmar, nem contra a diocese. Por quê? Porque a Reverenda Gilmar, ela é pastora dessa igreja e a igreja é da diocese. Então existem regras. Não sei se vocês sabem, existe uma constituição da diocese, assim como no Brasil tem uma constituição, chama-se cânones. E os cânones têm lá as regras, como as igrejas devem funcionar, como a diocese deve funcionar, e como o bispo pode fazer. Não pense que, eu vou tomar tal decisão. Tony foi visto tomando 10 latas de cerveja. E pior, nem doenha era. Aí ele está lá, claro que eu estou só brincando, né? Bêbado. Vou colocá-lo para fora. Por que não? Porque fulano disse que viu Tony bebendo cerveja. Então já vou logo canetado. Espere, nem é bíblico desse jeito. Fulana disse que viu. Tem provas? Ninguém pode acusar ninguém sem provas. A segunda coisa é, ele também tem direito de se defender. Isso. Na verdade, ele estava sentado. Aí eu fui orar para uma pessoa, veja a história disso aí. Ele estava bebendo e tinha umas 10 garrafas. Eu só tomei ali uma Coca-Cola. A gente estava ali sentado, evangelizando ele. Veja a história diferente. Não é? E aí, o bispo tem que escutar, tem que ver a verdade. E se ele estivesse bebendo cerveja, existe a maneira certa. Quem é que criou essa regra? Os cânones. Não existe essa de eu vou fazer o que eu quero. Eu, como bispo, tenho limite. Assim como o pastor também tem limite. Né? Mas ele tem liberdade para administrar a igreja dentro da palavra de Deus, dentro da nossa igreja. Com amor, com cuidado, com o cajado e com a vara. Você sabe, já viu o cajado de um pastor dela? Pastor de ovelhas mesmo. Ele tem uma parte no finalzinho que ela curva. Você sabe para que serve aquilo? Para quê? Puxar a ovelha, quando a ovelha está meio rebelde, puxa para cá. Mas tem ovelha que não quer vir. Aí ele vai ter que virar a partezinha e usar o quê? A parte da vara. Vai dar uma pancadinha, não é porque ele não gosta da ovelha, não, porque ele sabe que aquela ovelha está indo para o abismo. Então ele dá uma pancada, a ovelha vai dizer, doeu, mas volta para o caminho. É melhor voltar machucado do que morrer. Então, esse é o objetivo, né? Então, existe o líder de alguns ministérios. Eu já passei por igreja assim, uma vez, essa parte da na igreja, no seu irmão, e tinha um tesoureiro, né? E o tesoureiro da igreja, ele não manda no dinheiro da igreja. Quem administra é o pastor, junto com ele. Mas quem decide o que vai fazer com o dinheiro da igreja é o pastor, debaixo da autoridade do bispo. Então, a pastora dessa igreja sabe o que está faltando, que é melhor. Ela vai chegar para o tesoureiro e vai dizer assim, quanto é que tem caixa? Não, tem R$500, né? Quem está precisando pagar a luz, não sei o quê. Aí a tesoureira faz, o que é que eu faço com o dinheiro, pastor? Aí a pastora vai dizer, faz o seguinte, pague logo a luz e depois a gente toma a decisão. Estou falando isso na igreja transparente, na igreja séria. Aí a tesoureira, eu mandei na época, estava lá, na época o reverendo gosta de auxiliar, e a tesoureira, obviamente, administra dinheiro, ela quem assina o cheque, né? Ela chega. Aí eu disse, olha, a igreja está precisando tal, não sei o que, eu vou mandar fazer. Eu mandei fazer. No outro dia cheguei a tesoureira, pegando lá. O senhor deu ordens para fazer isso, tesoureiro sou eu. Não pode. Aí eu abri a Constituição da igreja. Parágrafo tal. Leia aí o que é que o tesoureiro pode fazer. Administrar debaixo da autoridade pastoral, recebendo ordem do pastor, e o pastor é quem decide o que vai fazer. O tesoureiro, ele conta o dinheiro, ele põe o dinheiro na conta, ele guarda, e hoje é com o Pix é mais fácil, né? Mas aí ele faz o relatório, e ele presta o relatório ao pastor, mas quem decide o que vai fazer ou não é a autoridade da igreja.
sei que você não é uma coisa errada, aí o bispo chega, essa história assim, vou conversar com o bispo, não venha não. Só, você viu a pregação da pastora, ela chegou e disse que o Santa Cruz é o melhor time do mundo. Aí isso seria uma mentira deslavada, né? Mas, aí vou falar com o bispo. Não, meu irmão, não é assim não. Que é isso? Eu já pedi, não, qualquer coisa, vá com o bispo. Não, não vai não. Pastor, para você, a não ser que Gilmar diga uma heresia bem grande aqui no público, sustente. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário. É grave. Procure o bispo. Vou dizer, foi isso que aconteceu. Ah, isso mesmo, aí eu vou tomar providência. Mas vocês entenderam como funciona? O líder do ministério, ele está debaixo da autoridade do pastor. Então, se ele fizer tudo que está dentro dos conformes, ali resolveu. Ah, mas o líder decidiu fazer tal coisa e a pastora não está sabendo. Que conversa é essa? Nem o pastor está sabendo. Pode isso na sua igreja, igreja. Porque o líder lá é ele, não é? Vamos parar aqui então, 7h05, e a gente dá 5 minutinhos e vamos.